Beleza, galera. Hoje a gente vai falar de um tema extremamente importante, Guillain-Barré. Beleza? Aí tem muita coisa para a gente ver, tá? Barré. Extremamente importante o conhecimento dessa enfermidade aí pra gente, tá? O que que a gente pode falar de Guillain-Barré, né? A gente tem que pensar principalmente na frequência, tá? Então, Guillain-Barré não é muito, pelo contrário do que pensam, não é uma enfermidade frequente. Geralmente é um caso para cada 100 mil habitantes, 100 mil pessoas, tá? Então, não tem um nível de frequência extremamente alto, não, tá? Se a gente pudesse definir Guillain-Barré, a gente definiria da seguinte forma, tá? Como um protótipo autoimune com síndrome infeccioso prévio, que afeta a bainha de mielina, tá? Então, se eu pudesse caracterizar Guillain-Barré, eu caracterizaria dessa forma. Presta atenção na definição, que é interessante, não é à toa que eu coloquei ela não. Protótipo autoimune, ou seja, ela tem uma prevalência autoimune? Tem um componente autoimune? Tem, mas é posterior a um síndrome infeccioso. Henrico, qual é a etiologia infecciosa que precede o Guillain-Barré? Aí a gente pode pensar principalmente na campeã, a Campylobacter jejuni, tá? Que aí vai causar, por exemplo, diarreia prévia, o quadro de Guillain-Barré. Então, o histórico de infecção prévia do paciente é extremamente importante. Citalomegalovírus ficaria em segundo lugar, HIV em terceiro lugar, Epstein-Barr, Epstein-Barr em quarto lugar, e em quinto lugar, uma arbovirose, que não poderia faltar, Zika vírus. Beleza? Então, de etiologia, qual germe está mais relacionado tipicamente com Guillain-Barré? Campylobacter jejuni, causando infecção intestinal, causando um quadro de diarreia prévia. 2 semanas, uma semana prévio ao início do quadro do Guillain-Barré. Para quem está perdido no Guillain-Barré, qual que é a clínica, então, desse cara para a gente ver esse histórico infeccioso prévio? Tá? Qual é a clínica do paciente com Guillain-Barré? A gente vai esperar o seguinte, uma perda de força ascendente, isso aqui é a chave, ó. Perda de força ascendente, simétrica, progressiva, obviamente, de 2 a 4 semanas. Beleza? Podemos ter outras coisas bem marcadas aí? Podemos, por exemplo, precedido por uma infecção, isso aí já é meio óbvio, mas é bem marcada a reflexia. Eu tive a oportunidade de ver um paciente com Guillain-Barré e tinha ausência de reflexo rotuliano, os grandes reflexos estão ausentes. A reflexia é muito típico de Guillain-Barré, tá? Então, clinicamente, esperaria uma perda de força ascendente, que começa em membros inferiores, que sobe para tronco, membros superiores e depois pares craniais na cara. Progressivo, simétrico dos dois lados, de 2 a 4 semanas de evolução. A reflexia, podemos ter presença de dor muscular, tá? Podemos ter a presença de dor muscular, de disfunção autonômica,
Pode se apresentar de forma hipotônica ou hipertônica, tá, gente? Com parésia ou com hipoestésia, beleza? Com parésia ou com hipoestésia. O que que a gente tem que diferenciar do Guillain-Barré? Vou puxar aí de verde fluorescente aqui no cantinho, ó, tá? Diferenciar de síndrome de Miller-Fletcher. Essa síndrome, ela tem uma tríada, geralmente, tá? Que é a oftalmopatia, juntamente com uma arreflexia, e essa tríada seria fechada pela presença de atáxia, né? No Guillain-Barré a gente não tem nem oftalmopatia, nem atáxia, o que a gente tem é a arreflexia. Então, diante da arreflexia, a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial de Miller-Fisher. Henrique, algum outro diagnóstico diferencial? Sim, diferenciar de botulismo. A diferença é que a paralisia do botulismo ela é descendente. Descendente. Beleza? Então vamos diferenciar de botulismo, vamos diferenciar de Miller, vamos diferenciar de um AVC comum, beleza? Vamos diferenciar de algum trauma, algum síndrome compressivo medular, síndrome de compressão medular por trauma, até uma hérnia de disco. É um diagnóstico diferencial aqui com Guillain-Barré, tá? Mas, gente, pelo amor de Deus, ó, vou até colocar aqui de azul fluorescente. A perda de força no Guillain-Barré é simétrica ascendente. É isso que vocês têm que saber para a aula de hoje. Beleza? Fechou. Henrico, como que se estabelece o diagnóstico efetivo do Guillain-Barré, tá? A nossa primeira opção, e uma bem relevante, é a eletromiografia, beleza? Realizo a eletromiografia, posso ver geralmente um padrão desmielizante ou um padrão axional. Tá? Geralmente, o padrão é um padrão desmielizante, e no laudo vem a diminuição da velocidade de condução. Por quê? Porque a bainha de mielina está lesionada, sem bainha de mielina a condução tem a velocidade diminuída. Então, no exame de eletromiografia vem um padrão desmielinizante com diminuição da velocidade de condução, tá? E o outro sugestivo diagnóstico que é bem interessante é a famosa punção lombar, que se realiza, já sabemos, né, lá em L3, L4, tá? A punção lombar, ela tem um aumento, tá, das proteínas com uma diminuição ou a normalidade da celularidade, tá? Geralmente a gente chama isso daí, a celularidade inclusive menor a 5, tá? Geralmente a gente chama esse conceito da PL, típico de Guillain-Barré, de dissociação proteinocitológica. Dissociação proteinocitológica. Beleza? Então a gente fica com essa informação. O líquido cefalorraquídeo também serve para a gente como diagnóstico para o Guillain-Barré, tá? Então calma, calma, Henrique, para eu não ficar perdido aqui, ó. De verde, de rosa, vamos começar pelo rosa ali, ó. De rosa, as etiologias infecciosas. De branco, a definição do Guillain-Barré. De laranja, a clínica que apresenta o meu paciente. Eu coloquei a clínica mais típica, tá, gente? A clínica que apresenta o meu paciente. De verde fluorescente, os diagnósticos diferenciais mais importantes. De azul, como realizar o diagnóstico, eletromiografia e punção lombar. E agora, vamos colocar uma outra cor aí para a gente. Colocar um roxo, tá? Falaremos do tratamento, beleza? Do Guillain-Barré. Temos um tratamento efetivo já comprovado que é a imunoglobulina humana. Imunoglobulina humana, tá? Como se passa a imunoglobulina humana? Geralmente,
São 400, são doses altas, 400 miligramas por quilograma de peso, tá? Por dia, intravenoso por 5 dias. Mas atenção, não se recomenda fazer um retratamento. Então, caso o paciente não tenha melhora, não damos de volta imunoglobulina humana, não. Então, o primeiro tratamento que a gente tem, imunoglobulina humana, de roxo ali, ó. O segundo tratamento que a gente tem no cantinho inferior aí da tela de vocês, tá? Vai ser a plasmaféresis. Plasmaféresis, né? Plasmafereses podem ser de 4 a 6 sessões, 4 a 6 sessões, por até 8 dias. Pode ser junto com a imunoglobulina humana ou podem ser dadas de formas distintas, tá? Imunoglobulina humana ali até o 5º dia e depois plasmaféreses até o 8º dia, não tem problema nenhum não. O que se sugere também para esse paciente é dar heparina profiláctica, como todo paciente vai ficar internado, para evitar TVP, TEP, né, nesses pacientes principalmente. Sugiro enoxaparino e se dá uma dose de 40 miligramas subcutâneo por dia, tá? Então, de roxinho para a gente tem o quê? O tratamento do Guillain-Barré, nada de corticoide, de nada. Assim, o tratamento são só duas coisas: ou imunoglobulina humana ou plasmafereses. Plasmafereses é mais efetivo do que repetir imunoglobulina humana. Então, tenta com a imunoglobulina humana. Se não resolver, a gente faz a plasmaferese. Como complica um Guillain-Barré? Com insuficiência respiratória, parálise dos músculos intercostais, parálise do diafragma, insuficiência respiratória. Então, está monitorando a saturação do paciente, a oxigenação do paciente, monitorando a gasometria de forma diária, é algo muito eficaz aqui para a gente, tá? Deixa eu só colocar um ponto observacional aqui no diagnóstico diferencial. Eu vou anotar ali em cima de verde escuro, tá? Porque foi dado aqui de última hora. Eu lembrei que a neuropatia diabética também é um diagnóstico diferencial para a gente, ó. Neuropatia diabética também é um diagnóstico diferencial, tá? Além da neuropatia diabética, a encefalites também. Encefalites, a dermatopoliomiosites também, vou colocar ali, ó, dermatopoliomiosites, ou polimiosites, tá? Também é um diagnóstico diferencial. Então, agora ficou muito claro para a gente o que é Guillain-Barré. O tratamento é relativamente simples, mas a enfermidade é extremamente complexa. Beleza? Então, ó, o que eu vou prestar atenção aí? No que é protótipo autoimune, que pode ter, inclusive, alterações aí de fenótipos específicos, salvo me engano, GQ2 e GQ8, tá? A nível de estudo genético, tá? Então, é um protótipo autoimune, porém, sempre Guillain-Barré, 98% das vezes tem a etiologia infecciosa prévia. Beleza? Então, volto a repetir. De branca definição, de rosa etiologia, de laranja clínica, de azul o diagnóstico, de verde diagnóstico diferencial, de roxo o tratamento. Beleza? Aula de Guillain-Barré dada. Dúvidas, me chamem, tá? No WhatsApp aí, meu número tá lá no grupo, fiquem à vontade. Se não tiver, pede meu contato pro pessoal que eles passam para vocês. Tá bom? Qualquer dúvida relacionada a neuro, podem falar comigo diretamente. É isso, galera. Bons estudos.